A gente começa o programa de hoje falando de uma doença que aumenta a sensibilidade da dor por meio dos nervos. Geralmente as pessoas já acordam cansadas. Estou falando da fibromialgia que você acompanha nessa reportagem a partir de agora. Imagine acordar e já se sentir cansado, sem energia e com fortes dores pelo corpo. Cuidado, esses podem ser os primeiros sintomas da fibromialgia, que muitas vezes pode ser confundida com artrite ou artrose. Foi o que aconteceu com esta professora. Tereza passou 4 anos até conseguir um diagnóstico preciso para a doença. Eu não a conhecia e os médicos sempre diziam que era um problema reumático, artrite, artrose, mas o tratamento que a gente fazia não tinha uma eficácia. E as dores continuavam e os problemas continuavam, os sintomas continuavam. Sendo assim, a gente começou a investigar melhor, ir para outros médicos e como eu tinha outras patologias, fizeram com que fosse feita uma investigação mais profunda. Nós temos alguns sintomas que faz com que a gente comece a perceber que a gente tem uma coisa diferente. Por exemplo, a gente começa a inchar, a gente tem uma retenção de líquido muito grande, a gente tem dores no corpo todo. A fibromialgia é caracterizada por dores crônicas que migram por vários pontos do corpo e se manifestam especialmente nos tendões e nas articulações. A fibromialgia é uma patologia nova dentro da reumatologia, que se caracteriza por dores disseminadas no corpo, vários pontos, predominando em mulheres, predominando em pessoas que têm um sono irregular, são aquelas pessoas que dormem, mas acordam cansadas. Ele tem um sono não reparador. E assim, a gente traça todo um perfil dessa pessoa. São mulheres perfeccionistas, são mulheres sedentárias, são mulheres que têm, às vezes, também outras doenças associadas e que supervalorizam determinadas doenças e aí elas vão somando e vão perdendo paulatinamente a qualidade de vida. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença reumática desde 1992, a fibromialgia afeta cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. A síndrome atinge principalmente mulheres de 35 a 60 anos de idade e interfere principalmente na rotina e na qualidade de vida dos pacientes. Os principais sintomas da fibromialgia são dores generalizadas, fadiga, falta de disposição e de energia, alterações do sono, sensibilidade a urinar, cefaleia e distúrbios emocionais e psicológicos. Embora se desconheça a causa, a fibromialgia tem tratamento. Como ela é uma patologia relativamente nova, a gente ainda não existe um exame que a gente consiga um diagnóstico para a fibromialgia. Ela é uma doença puramente clínica, de diagnóstico clínico. Você vai pela sua experiência do dia a dia. E você vai baseado também nos protocolos firmados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então você vai somando os pontos e chega a um determinado diagnóstico da fibromialgia. A gente sempre estimula os pacientes de fibromialgia a praticarem exercícios físicos, a fazer uma psicoterapia. Quer dizer, é fundamental que as pessoas vejam quais são os problemas da própria alma que estão afligindo mais. E claro, a gente vai descartando as outras possibilidades, as possibilidades mais técnicas, aquelas possibilidades onde você tem um diagnóstico através de exame. O tratamento da fibromialgia exige cuidados multidisciplinares. No entanto, tem se mostrado eficaz para o controle da doença, como o uso de analgésico anti-inflamatórios associados a um grupo específico de antidepressivos, atividade física regular, acompanhamento psicológico e emocional, massagens e acupuntura. Meu tratamento tem a parte de medicamentos, acompanhado por vários médicos, reumatologista, a clínica de dor, especialista em dor, como também tem, paralelo a isso, atividades físicas, uma alimentação mais saudável, mais regulada, do ponto de vista de você não obter muita coisa que prejudique a sua saúde, do ponto de vista para retenção de líquido.
E tem a medicina alternativa, né, onde a gente pratica o quê? A acupuntura e outros tratamentos que a gente procura fazer para estar bem, para ter um dia a dia saudável. Mesmo com o problema, Tereza não se afastou do trabalho. A gente não pode deixar se afastar totalmente do trabalho, porque o trabalho faz com que a gente dinamize o dia, tenha um olhar diferente, extravase as dores. Por exemplo, eu prefiro trabalhar com dor, porque eu não consigo ficar com dor em casa. Eu preciso trabalhar para que eu me sinta produtiva e viva. Se eu estiver em casa, a dor aumenta muito mais e os sintomas aumentam muito mais. Procure viver a vida como ela é, né? Trazendo cada dia o melhor para si, para a gente, né? Procurar praticar esporte, procurar meios alternativos de qualidade de vida e procurar ser feliz naqueles momentos. E nos momentos que as dores vier, a gente faz de conta que não está sentindo dor, né? Porque assim, quanto mais a gente toma a medicação, essa medicação ela traz efeitos colaterais muito grandes. Então assim, você toma para amenizar e você tem problemas maiores. Então eu procuro fazer o quê? Só tomo a medicação na hora que eu não suporto mais.